Deus seja louvado. Amém. Gostaria de contar uma obra. Meu nome é Lourdes. Eu moro na cidade de Ouro Branco, Minas Gerais. Deus seja louvado. Hoje eu vim aqui contar um testemunho para o canal Comunhão com Deus. Meu avô ficou doente, porque na verdade, ele levou um tombo dentro de casa, né? Ele já não estava bem. E ele bateu a cabeça. Levaram ele para o hospital, viram que tinha um coágulo na cabeça dele, estava com uma lesão na coluna. E nesse dia a médica disse que não sabia ainda se ia ter que operar, que ia dar resposta no outro dia. Nisso eu fiquei muito preocupada. Vim pro meu quarto, fiz uma oração, pedi para Deus me mostrar e Deus me mostrou na Bíblia aquela palavra da ressurreição de Lázaro. Então eu vi que aquilo ali não seria para a morte, mas para a vida. E nisso eu fiquei em paz. No outro dia, a médica disse que não precisaria operar aquele coágulo. E nisso foi passando os dias, mais uns 2, 3 dias, eles colocaram meu avô em isolamento com suspeita de Covid. Chamaram a família, disseram para eles que para se preparar, porque não sabia ainda o que iria acontecer, ele poderia sair do hospital ou poderia não sobreviver. E nesse dia eu vim, fiz outra oração, vim para o meu quarto na hora que eu fiquei sabendo, fiz uma oração e Deus me colocou uma paz muito grande novamente. E ele, assim, depois minha tia me mandou um vídeo dele no hospital, ele estava amarrado na cama, né, tava cheio de tubos para fazer urina, fezes, estava sendo tudo por sonda, ele não estava conseguindo fazer sozinho. E com colar cervical também no pescoço, por causa da lesão na coluna. E eu fiz um voto com Deus, falei que se Deus fizesse uma obra na vida dele, libertasse ele daquele hospital, levasse ele para casa curado, que eu daria meu testemunho aqui no canal e colocaria numa página também do Facebook, né? Dei meu testemunho lá também e agora eu estou colocando o testemunho aqui, porque depois disso, passou uns 2, 3 dias, meu avô recebeu alta, saiu do hospital sem nada, sem nenhuma sonda, colar, nada. E ele já está em casa para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja eternamente louvado. Amém. Teve um dia aqui na minha casa, a gente mora em uma chácara. Minha esposa e meu filho estavam brincando do lado de fora e veio o vizinho ao lado, estava mexendo com um cacho de abelhas. E veio a abelha e picou a cabeça dos dois. Picou a cabeça do meu filho e do meu esposo. Os dois entraram para dentro de casa. E meu filho sempre foi alérgico. Eu fiquei com medo, né, dele ter alguma reação. Coloquei ele para tomar banho e fiquei de olho nele. E meu filho, graças a Deus, ficou bem. Quando eu fui na sala, meu esposo estava tendo uma reação alérgica muito séria. Ele estava todo vermelho, o olho muito vermelho, estava praticamente desmaiado. Eu peguei ele, vim correndo pro meu quarto, peguei um antialérgico, levei para ele, nem olhei a quantidade que tinha que dar, enchi o copinho, dei para ele, e ele tava muito ruim, gente, muito ruim mesmo. E eu vim pro meu quarto, coloquei meu véu, fiz uma oração, pedi a Deus para libertar ele daquele veneno daquela abelha. Corri para a sala, trouxe ele arrastada para o banheiro. Quando chegou no banheiro, ele sentou no chão, deitou no chão e disse que já estava melhorando e falou, graças a Deus, estou voltando a enxergar, porque ele tinha perdido a visão também. E ele estava muito suado, muito vermelho, o olho vermelho. Ele teve uma reação que eu jamais esperaria que ele ia ter. E ele tomou um banho e saiu outra pessoa daquele banho e eu sei que foi Deus, porque ele teve uma reação grave.
e eu venho glorificar o nome do Senhor, porque se não fosse por ele, a gente teria que ter corrido com ele para o hospital, não sei nem se daria tempo de fazer alguma coisa, porque foi uma reação forte. E eu agradeço a Deus por essa obra, por todas as obras que Deus já fez na minha vida. Deus já fez muitas outras obras. Vou contar uma outra obra que Deus fez. Antes de eu me batizar na congregação, né? Eu era de outra denominação. Eu trabalhava em uma conveniência, de um posto de gás. E um dia eu estava muito triste, assim, porque eu trabalhava de escala, cada semana eu estava no horário, eu trabalhava sábado, domingo, não tinha folga, não conseguia estudar, não conseguia fazer nada. E eu estava triste. E eu sentei na cadeira onde eu trabalhava, era uma lanchonete pequenininha e servia café gratuito, né, para os clientes. E entrou um casal de idosos dentro da conveniência e aquela senhorinha me pediu café, eu falei com os dois que eles podiam se servir. Eles entraram, se serviram, o senhor saiu, agradeceu. Quando aquela senhora foi sair, ela virou para mim, eu nunca vi eles, nunca vi nenhum dos dois, mas eu vi pelo jeito deles, assim, que eles eram crentes, né, que eram evangélicos, crentes. E ela virou para mim e falou assim: preocupa não, minha filha, você não vai ficar aqui para sempre. Você ainda vai ser muito feliz na sua vida. E eu me assustei, né? Mas fiquei feliz pelo que ela me disse. Nunca mais vi nenhum dos dois. Naquela mesma semana, um pouco depois, eu estava escutando um padre na, na rádio. E esse padre virou e disse assim: você que está indo trabalhar, você vai até chorando. A hora de sair é agora. Quando meu gerente desceu, a primeira coisa que eu falei com ele: eu quero sair, eu quero pedir demissão. Ele se assustou porque ele não esperava que eu ia pedir demissão. Os donos, todo mundo veio conversar comigo e eu já estava decidida que eu ia sair. Deus já tinha me mostrado que era para mim sair. E graças a Deus eles fizeram um acordo comigo. Eu consegui, durante 6 meses, eu consegui pagar uma faculdade, um tecnólogo em gestão ambiental. Comecei a fazer aquela faculdade e, e fiquei ali durante esses 6 meses. Quando eu estava acabando o meu seguro-desemprego, eu consegui um emprego em uma loja em Barbacena. E graças a Deus paguei o meu curso todo. Quando chegou no finalzinho do meu curso, me formei. Saiu um concurso para a prefeitura de Barbacena, na área administrativa. Eu não estudei. Quando eu estava indo fazer a prova, eu só pensei, eu olhei em pensamento, falei com Deus: Senhor, se eu tiver condição um dia de passar em um concurso público, me ajude a ir bem nessa prova, pelo menos ir bem. Eu não pedi nem para passar naquela prova. E fui fazer a prova, gente. Na hora da prova, eu fiquei tão tranquila, eu consegui resolver as questões, mesmo sem ter estudado. Passou um tempo, eu, eu, eu fiquei em nono excedente, tinha 30 vagas só, e muitos concorrentes. Eu fiquei em 39º, e depois dessa... E quando passou um tempo, assim, eles me chamaram, ninguém nem acreditou, todo mundo falando: nossa, como que você passou nesse concurso? Tinha gente estudando, fazendo cursinho, não passou, e eu passei naquela prova. E eu sei que foi a mão de Deus mais uma vez na minha vida. E eu agradeço a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida, do meu esposo, do meu filho. Deus levou a gente para morar longe. Meu esposo foi trabalhar no Paraná. Fiquei 2 anos de licença lá. Depois pedi exoneração do meu concurso. Falei com Deus. Deus falou que era para mim pedir exoneração, porque não é certo eu ficar numa cidade e meu esposo em outra, né? E eu pedi exoneração desse concurso, né? Deus me deu, mas Deus falou que era para largar, eu larguei. E Deus foi trazendo a gente para perto. Morei um ano no Paraná, um ano em Campos do Jordão, um ano em Ponte Nova.
E agora a gente está aqui em Ouro Branco, pertinho da nossa família, que é de Barbacena. E eu agradeço a Deus por tudo. Deus tem sido muito bom na nossa vida. Deus tem nos dado bênçãos maravilhosas. Agradeço a Deus pelo meu esposo, meu filho, que são bênçãos muito grandes. São muito mais do que eu pedi a Deus. Deus fez coisas muito maiores do que eu pedi a Ele. E eu venho agradecer a Deus por tudo, por todas as obras, pelo livramento na vida do meu avô, que será esse testemunho que eu vou contar agora. E eu agradeço a Deus mais uma vez por tudo. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Meu nome é Lourdes. Estou gravando esse testemunho aqui da cidade de Ouro Branco, em Minas Gerais. Vou começar a contar um testemunho de quando eu ainda não era batizada, mas meu esposo já era. E um dia a gente voltando, a gente indo viajar para a cidade que estavam nossos pais, nós morávamos no Paraná. Depois a gente mudou para Campos do Jordão, São Paulo. E a gente ficava ali, né? Todas as vezes que a gente viajava para Barbacena, que é a cidade deles, em Minas Gerais, a gente ia de ônibus. Aí quando a gente mudou para Campos do Jordão, deu para ir de carro. E era um carro novo, um carro zero que a gente tinha comprado. E nesse dia se juntou muita gente, na hora que a gente estava indo embora. Muita gente viu o carro. E assim, antes disso, um dia antes, o meu filho deu uma febre que eu nunca vi na minha vida. Que ele estava tremendo demais de madrugada. E a gente acordou, deu um banho nele morno, levou ele no hospital. O médico olhou e falou assim: esse menino não tem nada. E ele continuou passando mal. E a gente pegou, veio embora, se despediu de todo mundo que estava ali, né? Muita gente juntou para dar tchau pra gente na volta. Quando a gente chegou na nossa casa em Campos do Jordão, ele virou outra criança, ele melhorou na hora. E aí eu caí de cama. Eu fiquei uma semana sem levantar da cama, só chorando, meu rosto afinando, não queria nem levantar para fazer almoço, nada. Meu esposo que tinha que fazer tudo. E meu esposo, nesse dia, ele foi na igreja, ele já tinha se batizado, ele foi na igreja. E na hora do culto, o cooperador falou lá na hora, assim, que tinha uma pessoa ali que estava com espírito até de morte dentro de casa, mas que podia ficar tranquilo que Deus estava libertando naquela hora. Quando meu esposo chegou em casa, eu já tinha virado outra pessoa, já tinha melhorado, já tinha tomado banho, já estava muito melhor, sabe? E eu creio que Deus fez uma libertação muito grande ali. Alguém colocou um olho ruim, um espírito de inveja, de olho gordo. Tinha alguma coisa ruim ali, sabe? E Deus mostrou ali no culto que tinha espírito até de morte dentro da minha casa. Eu creio que foi Deus que me libertou ali naquela hora. Vou contar outro testemunho agora da minha saúde. Há uns 3 meses atrás, eu estava sentindo uma dor na nuca. Passei a mão no pescoço e senti um caroço atrás da orelha. Fui no médico, a médica olhou, falou que tinha um nódulo palpável no meu pescoço. E que se não sumisse em 15 dias, que era para mim fazer uma ultrassom. Aí eu fui, marquei o ultrassom, o médico olhou, falou assim: olha, o ultrassom não está mostrando o que é. Então era melhor você fazer uma tomografia. Aí fui em outro médico, o médico olhou, falou que tinha mesmo um nódulo ali no meu pescoço e que era para mim fazer a tomografia. Eu fiz a tomografia e nesse tempo todo orando, pedindo a Deus que se tivesse alguma enfermidade, alguma coisa ali, que Deus arrancasse. E fiz a tomografia. Na hora de fazer o exame, eu tive que assinar um termo de responsabilidade. Pedi a menina para ir no banheiro antes, me ajoelhei no banheiro, coloquei meu véu, pedi a Deus, mais uma vez, que não desse nada ali, que eu não tivesse nenhuma reação grave. E
Fiz a tomografia, deu tudo certo ali, tive só as reações normais do medicamento. E quando. E aí veio a data para buscar o resultado. Quando eu fui lá, a menina falou: ah, atrasou, não te avisaram? Eu falei: não, não me avisaram, não. Aí ela disse: atrasou. Aí eu fiquei atribulada, achando que tinha dado alguma coisa grave, por isso que tinha atrasado, e continuei orando. E nesse tempo eu comentei com a minha sogra, né, que eu estava com esse nódulo, que eu não tinha contato para ninguém, nem para os meus pais. E ela falou, né, que era para deixar na mão de Deus, que Deus ia me ajudar. E aí eu fui, passou uns dias, eu pedi o resultado pelo WhatsApp, me mandaram. E para a honra e a glória de nosso Deus, não deu nada. Estava perfeito, não apareceu nada. E quando eu falei o resultado para minha sogra me falou que antes de eu contar isso para ela, que ela teve um sonho em que eu chegava para ela, falava com ela, chorando que eu estava com câncer. E ela disse que desde esse dia ela começou a orar por mim também, pedindo para Deus arrancar qualquer enfermidade. E eu creio que foi Deus. Eu creio que foi que antes de sair aquele resultado, Deus me curou de qualquer enfermidade, todo o mal que tinha ali. Eu agradeço a Deus por tudo. Deus seja eternamente louvado. Amém.